Olha aí, meu amigo, tome mais uma engabelação da equipe econômica do governo Lula, porque tanto a Simone Tebet quanto o senhor Fernando Haddad deram mais um migué para não entregar nada de concreto em matéria de controle de gastos, em matéria de gestão fiscal do orçamento. A Simone Tebet falou aqui de forma clara que não existe social sem fiscal, o que é uma verdade, é algo até evidente para qualquer um que tenha um mínimo de pensamento econômico, né? Só que ainda assim não veio nada de concreto a partir daí, lembrando que a Simone Tebet tem prometido com frequência que vai ter corte de gastos, vai ter cardápio de corte para o Lula escolher o que vai fazer e tudo mais, e até agora ninguém levou isso a sério. O mercado já está perdendo a paciência com essa enrolação toda. E olha só, o senhor Fernando Haddad me faz o favor de piorar a situação ainda mais, porque simplesmente ele afirmou, e isso aqui ele disse hoje, essa afirmação aqui da Simone Tebet foi ontem, dia 28, esta afirmação do Haddad foi hoje, dia 29, ele falou simplesmente que não há data para anúncio das medidas de corte de gastos. Pois é, mais uma vez, não há qualquer comprometimento por parte do governo Lula. E aí o que acontece? O dólar vai às alturas mais uma vez, atingindo a marca de 5,76 na data de hoje, subindo mais do que já estava subindo, realmente uma coisa catastrófica. Vamos conversar sobre esse tema, sobre a situação econômica, a gestão fiscal, por que a equipe econômica do Lula está contra a parede por vários motivos. Vamos tratar desse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, a Simone Tebet participou aqui no Fórum Brasil de Investimentos lá em São Paulo, né? Então, está falando com investidores, com o mercado financeiro. É claro que ela vai sinalizar algo que vai soar como música para os ouvidos desses investidores. Então, ela falou que agora o governo precisa ter coragem de cortar o que é ineficiente. Então, ela disse que o governo já tratou das fraudes, dos erros, né, no ano passado, nesse ano aí e tudo mais, e agora próximo passo deveria ser acabar com políticas públicas insuficientes e ineficientes, né? Então, de fato, isso aqui não é nada absurdo, não é nada fora da lógica, é o mínimo do mínimo que se pode esperar. E ela, inclusive, falou que a revisão aqui desses programas sociais, o corte de gastos, tem que ser rápido. E ela disse que o governo tem pressa de fazer isso aí, né? Então, é claro que aí ela colocou um assunto que é interessante, o pessoal gostou desse posicionamento e vamos lá. Eu sempre falo aqui no canal, né? Haddad é um bom ministro da Fazenda? Não, definitivamente não. É tão bom ministro da Fazenda quanto ele foi ministro da Educação do passado e prefeito de São Paulo. Ou seja, é ruim, é fraco, é ineficiente, é medíocre de forma geral. Acontece que as alternativas ao Fernando Haddad no governo Lula são ainda piores. Quem que assumiria o lugar dele no Ministério da Fazenda? O Henrique Meirelles, o Armínio Fraga? É claro que não. Esses caras sonhavam com isso naturalmente, mas não é o sonho do Lula absolutamente. Ele quer um cara ainda mais subserviente e ainda menos qualificado do que o Fernando Haddad. Então o mercado meio que já aceitou o fato de que Haddad é hoje a melhor coisa que o Brasil pode dispor em matéria econômica, dado o cardápio de opções nessa área que o Lula tem, que é de fazer o cabelo de qualquer careca ficar em pé. E o mesmo se pode dizer da Simone Tebet, porque o Haddad e ela também, pelo menos compreendem alguma coisa, compreendem que não dá para ficar gastando dinheiro de forma indefinida sem quebrar o país. Não apenas por terem conhecimento econômico, talvez nem tenham, mas o histórico do próprio Brasil nos mostra isso. Tem um caso da Argentina aqui para a gente olhar algo mais recente. Então, realmente, é uma situação que salta aos olhos de qualquer pessoa com bom senso, e os dois, pelo menos, têm esse grau de honestidade intelectual, né? Não são bons
não são eficientes, fizeram ele, ajudaram a colocar o Lula e a Simone Tebet especialmente, carregam essa culpa. Mas são melhores do que aquilo que a gente tipicamente vê no PT, na base aliada do Lula e até no gabinete ministerial dele, né? Então, isso é importante frisar. Agora, eles não fazem milagres, podem até levar as questões para o Lula, mas não adianta nada, quem decide é ele. E você sabe tão bem quanto eu que o Lula não tá a fim de cortar gastos coisa nenhuma. Ele quer continuar expandindo a máquina estatal por causa daquelas situações de facilitações de contatos, vamos colocar assim, fora o voo da galinha para maquiar a economia, para comprar votos das pessoas pobres e tudo mais que a gente conhece muito bem. Então, a Simone Tebet falou ontem, lá naquele evento, ali naquele fórum e tudo mais, sobre isso, sobre corte de gastos, né? O governo tem pressa, vai fazer, o governo tem que ter coragem de cortar, tem muita coisa que a gente viu que tem que cortar, programas ineficientes, etc, etc, né? E é claro que alguém perguntou para ela quando que essas medidas seriam anunciadas, que é a pergunta de, sei lá, R$ 1 trilhão, que é o tamanho da dívida pública brasileira, o crescimento dela a cada ano, a cada 12 meses, né? E a Simone Tebet tergiversou nesse assunto, né? Deu uma de João sem braço e passou a batata quente pro coleguinha, né? Falou aqui o seguinte, né? O ministro Haddad vai falar do cronograma, né? É com ele a parte do cronograma. Então, passou pro Haddad a bomba dessa história. Ontem, dia 28. Aí hoje, dia 29, o Haddad estava ali falando, né? Onde que ele estava? Nem sei, em uma entrevista coletiva que ele deu rapidamente. E é claro que a batata quente jogada para ele foi logo cobrada e o pessoal perguntou, né? E aí, então, você está fazendo uma série de reuniões aí com o presidente Lula para tratar de algumas coisas econômicas, né? Tá tendo reuniões durante essa semana, parece que ele vai encontrar com o Lula de novo e tudo mais, né? E aí o pessoal perguntou, e aí, o pacote de corte de gastos, como é que tá? Quando que vai sair? Aí ele logo de cara falou, ó, não tem pacote nenhum não existe isso aqui. Ele refutou o uso dessa palavra, né, pacote, né? Então falou que não vai ter. Tudo bem, não vai ser o pacote então, mas vai ter as medidas. Quando é que vocês vão anunciar? Vocês estão prometendo isso há 6, 7 meses, não anunciaram nada até agora. Quando que vai ter o anúncio dos cortes de gastos que todo mundo espera, que todo mundo sonha que aconteça? E aí o que o Fernando Haddad respondeu, meu amigo, né? Olha só a resposta dele, né? Ele, né, o Lula, está pedindo informações e a gente está fornecendo as informações que ele está pedindo. Não tem uma data, é ele quem vai definir, né? Caramba, meu amigo, e aí, o que você acha, né? O que você pensa a respeito dessa data que o Lula vai definir? Semana que vem já vai falar, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, né? Ou no dia de São Nunca, muito provavelmente. Eu fico com essa hipótese aqui, né? E ainda assim, não apenas o Haddad não se comprometeu com datas, ele nem se comprometeu com valores, porque levantaram um número aí entre 30 e 50 bilhões de reais de cortes de economia nas contas públicas, né, nas medidas elaboradas. E o que o Haddad falou? Eu nunca divulguei número para vocês, né? Não divulgo o número, porque você só divulga depois da decisão tomada, né? Ou seja, o cara não se comprometeu com a questão da data, de quando que isso vai ser publicado, vai ser divulgado, vai se dar publicidade para essas medidas, nem com o valor que essas medidas representam, ou seja, não tem absolutamente nenhuma materialidade. Ele está indo bater papo com o Lula apenas e não há comprometimento de ninguém, nem do presidente da República, que deveria ser o mais interessado nessa história, e nem do próprio Fernando Haddad, que parece que já jogou a toalha a essa altura do campeonato. Cansou de ficar dourando a pílula, provavelmente, ou ficou com raiva porque a Simone Tebet passou a bomba para ele. Vai saber, né? O que dá para perceber claramente, obviamente, é como o mercado reagiu a toda essa conversa fiada e a essa falta de compromisso econômico por parte do governo Lula. O dólar simplesmente disparou no dia de hoje, saltou aqui de uma maneira formidável para 5,76. Um aumento substancial em um mês em que o dólar já subiu aqui na cotação
34 centavos. Isso é algo inacreditável. De fato, neste ano, aqui no intervalo de um ano, né, o dólar acumula um crescimento absurdo de 70 centavos, então realmente é um descontrole econômico bizarro e eu acho que já é o pior resultado do governo Lula, desse governo Lula 3.0. Se não for, é quase. É uma resposta bastante coerente do mercado para essa enrolação, essa encheção de linguiça da equipe econômica do Lula, né? A gente sabe, o Haddad, a Simone Tebet, até a Esther Dweck e o pessoal que está embaixo do guarda-chuva deles, eles formam uma ala do governo, do gabinete ministerial do Lula, que é a área econômica, pessoas que estão preocupadas, em alguma medida, com o equilíbrio das contas, né? Todo o restante do gabinete ministerial do Lula não está nem aí para isso, o PT não está nem aí para isso, eles querem apenas gastar cada vez mais dinheiro. Então não adianta ficar prometendo coisas para o mercado, a paciência acabou, ninguém leva isso a sério mais e a cada nova promessa furada, o dólar dispara, os juros futuros sobem, a bolsa de valores cai, né? É o efeito Lula, sempre destruindo a economia brasileira. Se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da questão fiscal no Brasil, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.